Oi, pessoal, atendendo a pedidos, estou fazendo aqui o vídeo da aula anterior, aula número 5, sobre a jornada de Israel no deserto, que eu acabei não conseguindo fazer na última semana, e eu falar um pouquinho os destaques principais dessa aula. O primeiro destaque que eu queria fazer é sobre a discussão sobre a localização do Sinai. Alguns falam dentro da península do Sinai, outros falam já lá na Arábia, inclusive utilizando o texto de Gálatas, em que Paulo cita o Sinai na Arábia. Não é? Qual a relevância disso, afinal? A relevância disso, em parte, tem a ver com a reconstrução da jornada. Daquela jornada que se imagina ter sido feita pelo menos por um grupo, um núcleo central de pessoas que saiu do Egito, caminhou pelo deserto até chegar a Canaã. Um grupo que resolveu não ir pelo caminho mais simples, que era na época dominado pelos filisteus, os povos do mar, e resolveu ir por caminhos que também não foram tão simples assim, pois tiveram que enfrentar alguns adversários importantes. Então, essa diferença de localização já demonstra que o relato ele pode ter sido uma construção posterior que não se baseou em fatos reais, em pesquisas, porque não era essa a natureza deles, a preocupação deles. O segundo aspecto que a aula quer mostrar é sobre o javismo. O javismo já tenho apontado isso em vários momentos, um fator de agregação, de união de Israel, e o javismo é provavelmente a novidade, a grande novidade que Israel vai lançar para as sociedades orientais e depois para o mundo. A origem do javismo é complexa. É uma autorrevelação de Deus a Moisés, é o que diz a Bíblia. Porém, os indícios apontam que pode ter sido que o encontro de Moisés com Deus, com Javé, se deu a partir de orientações de Jetro, sogro de Moisés, que seria ele também sacerdote de Javé, como também aparece em textos bíblicos. Ou seja, mesmo na Bíblia há certas pistas que mostram que alguém já tinha adoração, fazia adoração a Javé. O que Moisés fez foi captar essa adoração e tornar um impulso para o processo de libertação de um núcleo do povo que depois vai ser Israel. E aí o terceiro aspecto que a aula traz é sobre Moisés. A gente falou do Êxodo e tal e acabou não focando na figura de Moisés. E aí chegou a hora de comentar um pouco mais sobre Moisés. Ele é uma construção literária, Moisés existiu, quem ele era de fato. Há várias hipóteses, algumas que eu mostro, inclusive uma bastante polêmica, né? Falando que ele, na verdade, era um egípcio e não um hebreu. O nome dele é egípcio, mas o fato de ter um nome egípcio não quer dizer que ele fosse egípcio. Ele podia ser oriundo de Canaã, a família dele, de gerações posteriores, que moravam no Egito. E por isso adotaram o nome egípcio. É o caso também do irmão dele, Arão. Então, nós temos aí diversos elementos que são complexos. Do ponto de vista histórico, eu diria que podemos pensar Moisés como um líder desse núcleo, alguém que era ligado aos grupos do deserto, pelas circunstâncias que aparecem na Bíblia, talvez, e depois se torna um nome, um patrono, alguém muito importante, que iniciou o núcleo central da lei, da organização do povo, e que depois essa lei vai sendo ampliada na medida que as coisas vão acontecendo. A gente vai falar um pouco mais disso em outras aulas, tá bem? Então esses são os aspectos que eu queria chamar a atenção, sempre tendo em mente que a nossa posição, nosso ponto de partida é que o texto de Pentateuco não é um retrato da história, é uma reconstrução a partir de outras situações, ok? Um grande abraço e até a próxima.